a igreja fez um propósito de oração toda sexta-feira, de 8 às 10 da noite, toda sexta-feira. E a gente se reunia para orar. E a gente fez um propósito de orar enquanto Deus não respondesse ao novo ministro, né, ao novo pastor, a gente não ia deixar de orar. Então a gente ficava orando toda sexta-feira. E aí depois disso nós tivemos, a comissão fez uma lista, pediu para todos os irmãos indicarem, e nós começamos em cima dessa lista a ver os nomes que queriam, que teriam possibilidade ou não. E quando nós tínhamos esgotado já essa parte da lista, aí surgiu um nome de que veio trazido assim pela Noêmia, né? Que era vizinha lá do Tuninho, que um pastor tinha encontrado. Quer dizer, Deus, quem é esse José Mauro Rodrigues? Ninguém conhecia, ninguém conhecia. E aí a gente entrou em contato eu liguei para o pastor Edgar Barreto, e ele falou, não, é membro aqui e tal, e me deu as primeiras informações sobre o pastor Zé Mauro. Eu entrei em contato com o pastor para que ele viesse conhecer a igreja, né? Eu fui à primeira igreja batista de Nova Iguaçu para fazer o convite. Nós tínhamos combinado por telefone. Lá me encontrei com ele num domingo à tarde, e ele veio porque ele ia pregar à noite aqui. E foi assim que começou, quer dizer, Deus. E ele chegou, eu vi assim uma força diferente, sabe? Ele chegou mudando, ele chegou para mudar. E a igreja estava meio assim acomodada. Então quando ele chegou, ele enfrentou muitas dificuldades, porque tem aquelas pessoas que não aceitam mudança, né? Mas Deus dirigia ele nesse sentido, então ele foi. E ele enfrentou as dificuldades e foi mudando. Bom, quando nós chegamos aqui na igreja, a gente ainda era bem jovens. Foi assim também um desafio, mas ao mesmo tempo uma esperança, uma confiança em Deus, que nós estávamos aqui porque Deus nos direcionou, porque Deus nos mandou. E no meu coração eu tenho muita gratidão por esse começo, por ser bem cuidada, bem amada, bem recepcionada, bem tratada e ter uma família que cuida de nós. Eu era pequenininha, tinha acabado de nascer, então a minha mãe largou a família dela, meu pai largou a família dele, eles vieram para viver pela fé, e mesmo sem ter muitas pessoas conhecidas aqui, sem ter muito recurso, muito acesso, o meu pai veio em obediência e ele foi dando os passos de fé e levando a igreja junto com ele. Então quando eu olho para a história da igreja e a história do meu pai, eu vejo isso, fé, renúncia, eu vejo a dedicação de uma vida inteira para poder ver o reino de Deus crescendo, para poder ver pessoas sendo alcançadas. Quando eu era menor e quando eles chegaram aqui, nós passamos por momentos muito difíceis, mas o pastor ele permaneceu fiel, permaneceu com o coração criando na palavra de Deus, movido por uma palavra de Deus. E essa palavra do Senhor sobre a vida dele, sobre o ministério dele, sustentou e tem sustentado a nossa família durante todos esses anos. Durante todo o seu ministério e durante toda a minha vida, eu pude ver o quanto a entrega, a bondade, a paixão dele pelo ministério, pela igreja, impactou também a nossa família. E isso também é fruto do trabalho dele, né, que ele fez na igreja, mas também ele fez na sua própria casa. Foi um pouco desafiador porque ele é muito animado, muito corajoso, é assim um homem de fé, e às vezes a gente teve que enfrentar muitos desafios por essa agilidade, por essa vontade dele de melhorar, de crescer e sempre com esse amor pela igreja. E ele mesmo assim, ele sempre colocava a igreja em primeiro lugar. A partir disso, Deus provia tudo para ele, e isso me inspira muito nele. Ele nunca se prendeu a isso, né? Ele sempre falou assim, não, se Deus quer isso, então eu vou fazer. Ele é considerado aqui, nem só por mim, mas a maioria dos membros mais antigos, principalmente, considera ele como se fosse o pai. Ele é alegre, ele é divertido. Ele tem muito amor no coração. O que ele puder dar, ele vai dar. Um servo de Deus, um homem temente a Deus. Ele é muito emotivo, não parece, mas é. Se apertar um pouquinho, ele chora. Eu já vi o pastor chorar.
Não tínhamos piso, só tinha um pouco de cimento no meio, os bancos, um pouco de telhas ali no meio, só no emboço, não tinha janelas, poucos membros, com poucos recursos. A igreja foi desenvolvendo, ele foi dando ênfase à juventude, que a juventude precisava, né, dessa força. Ele foi investindo no ministério infantil, porque sabia que isso aí ia dar um crescimento para o futuro. Bom, quando nós chegamos, a igreja era bem diferente do que hoje, é uma igreja bem pequena. A gente foi se doando mesmo para o trabalho de Deus, para a igreja, para o ministério, porque o pastor José Mauro, ele sempre se doou, ele sempre dedicou, embora às vezes as pessoas não vendo, mas ele dava 24 horas dele para a igreja. Eu vi como se fosse assim, um bolo, que você coloca o fermento e o bolo. A igreja deu uma explosão assim sobrenatural. A gente está vendo aqui o mover de Deus, assim, coisa incrível o que Deus está fazendo e usando esse homem de Deus assim à frente, com toda a sua experiência, bagagem. E quando eu olho para a Igreja Batista Luz, como ela era e como ela se tornou hoje, né? A gente pode ver nas fotos essa evolução, essa mudança. Meu pai, ele teve muita fé e ele teve muita coragem. Então isso daí faz parte da atividade dele, do trabalho dele espiritual na igreja. E essa visão do sobrenatural, eu vejo o que Deus fez nessa igreja, o mover sobrenatural. O pastor Zé Mauro teve uma grande influência na minha vida, porque foi através do ministério dele que eu compreendi o plano de salvação, que eu pude compreender e ser liberta. Foi o grande divisor de águas da minha vida. E eu sou muito grata por esses 30 anos de ministério do pastor Zé Mauro, porque eu tenho visto acontecer que vidas são impactadas, assim como a minha vida foi impactada, vidas têm sido impactadas e são mudadas radicalmente em razão de ter um pastor amoroso e um pastor que não desiste do chamado, não desiste do vocacionado, não desiste de ser quem Deus quer que ele seja. A minha primeira memória com o pastor José Mauro foi de nós, eu e ele, subindo o morro para levar donativo a uma senhora que tinha 5 filhos. E ele colocava aquele mantimento, aquele pacote no ombro e nós subimos o morro aí. E essa é uma memória que jamais apaga da minha mente, de ver aquele homem jovem, porque na época ele era muito jovem, quando ele veio para aqui. Eu falava para as pessoas que eu estava criando um pastor. Quando ele chegou aqui, eu tinha 16 anos, namorava. Ele foi o pastor que fez o meu noivado, fez o meu casamento, apresentou os meus filhos quando eles nasceram. Ele batizou os meus filhos. Então, assim, pessoalmente, ele me impactou muito diretamente. E quando eu falei pro meu pai, falei assim, pai, o senhor tá me chamando pro ministério pastoral. Foi um momento assim onde eu peguei ele de surpresa, porque não era algo que ele imaginava, não era algo que ele incentivava, mas ele ficou muito feliz com essa decisão. Querendo ou não, a vida dele também ministerial, né, impactou diretamente a minha vida ministerial também. Ele foi, para mim, né, um grande professor, me ensinou muita coisa. A alegria maior é de ver meu filho agora fazendo a obra de Deus, que é o meu sonho, é ver ele fazendo a obra de Deus, seguindo os caminhos do Senhor e sobre a orientação do pastor José Mauro, né? E uma experiência assim que foi muito marcante, que foi muito difícil, que foi muito dolorosa, foi quando nós recebemos o diagnóstico do câncer dele. E a notícia pegou todos de surpresa, né? Foi um tempo assim que realmente foi um choque para nossa família, por ele ser uma pessoa muito ativa, muito forte, né? Sempre muito disposto. O diagnóstico do câncer abateu ele um pouco, mas ele ficou firme, ele ficou confiante em Deus, que o que ele tinha que passar, ele iria passar. A gente, no momento do diagnóstico, a gente não divulgou para as pessoas, porque a gente, como nós estávamos bem abatidos, sofrendo,
nós também não falamos para a igreja não sofrer, porque ainda não tínhamos o resultado da biópsia, mas a gente já tinha todos os exames dizendo que era um câncer maligno. Mas eu lembro que assim que ele compartilhou a notícia, eu falei assim: Pai, nós cremos que nós temos um Deus que tem poder para realizar todas as coisas. E da mesma forma como nós pregamos que Ele é um Deus que faz milagres, que é um Deus que cura enfermidades, nós cremos isso também na nossa família, na sua vida, e se for da vontade dEle, essa cura vai acontecer. Mas então esse momento em família nos uniu mais ainda em oração, em jejum. Quando ele fez o exame que deu o diagnóstico que ele não tinha mais o tumor, foi uma vitória muito grande para nós e ele ficou muito grato a Deus por isso. E a música que marcou ele durante todo esse processo foi aquela bondade de Deus, e toda vez que toca essa música, a nossa família reconhece e lembra, né, da bondade de Deus para com a nossa família, para com ele. E quando nós recebemos a notícia da cura, né, isso é muito poderoso, porque nós tínhamos o exame com tumor e agora nós tínhamos o exame sem tumor. Nós só tínhamos o nosso coração grato em glorificar a Deus. Mas Deus, como o Senhor é bom. E foi um momento assim difícil, mas foi uma experiência de uma grande vitória. E falar nisso às vezes nos emociona, porque não é tão comum receber um milagre tão grande de Deus. E é isso. E essa cura foi para a vida dele, para o ministério dele, como se fosse um renovo. Foi como se Deus falasse assim: eu estou te dando mais um gás, eu estou te mostrando o meu poder para você ver que tem coisas maiores adiante. E tudo que a nossa igreja vive hoje, eu acredito também que é fruto do milagre que Deus fez na vida dele. Então, para mim, a forma como ele lidou com esse diagnóstico e a forma como ele respondeu e tem respondido e que tem impactado toda a nossa comunidade é um exemplo de força, coragem, determinação e obediência a Deus. Foram muitos milagres, mas desde que meu pai teve a cura do câncer, a gente vê Deus literalmente começando uma nova fase, uma nova unção. Eu vejo que Deus ainda vai usar muito ele aqui ainda na terra. Que ele continue assim, porque Deus está aprovando a obra dele aqui nessa igreja. Ele seja próspero e que ele continue recebendo de Deus a orientação e a unção necessária para continuar a jornada. E a igreja continue crescendo, trabalhando, pessoas continuem comprometidas com Deus. Creio que os melhores anos do ministério do meu pai estão por vir e eu creio que a gente vai viver ainda milagres muito maiores, coisas muito maiores ainda estão por vir. Que ele fique bastante tempo aqui com a gente ainda. Acho difícil, sim, um pastor igual, né? Ele fala: não, já tô cansado e tal, mas a gente acredita que Deus ainda tem um grande projeto para a vida dessa igreja, sob o ministério do pastor José Mauro. A igreja o ama. Todos nós amamos muito o nosso pastor aqui. Ele não vai sair daqui. Só vai sair daqui quando o Senhor levar ele. Quero liberar essa palavra sobre a sua vida, que os melhores anos do seu ministério estão por vir. Nós iremos celebrar juntos, vibrar juntos e nós vamos ver a Igreja Batista Luz sendo luz para essa cidade, luz para o nosso país e luz para as nações, por aquilo que o Senhor confiou ao teu coração. Você gravou isso aí?